do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de setembro de 2017. Politizado, Planeta dos Macacos. A guerra é o espelho de um mundo sem empatia. Vamos abraçar o clichê. Kaysar, protagonista de Planeta dos Macacos. A guerra é o personagem mais humano que o cinema entrega em muito tempo. Explico. O líder dos macacos na distopia sugerida pela nova trilogia, inspirado na obra do Francis Pierre Boulet, é um espelho do melhor que a humanidade pode oferecer em tempos estranhos. Ele é justo, um líder equilibrado, buscando um convívio pacífico com aqueles que são diferentes dele. Neste novo filme, dirigido por Matt Reeves, seu caminho é ainda mais árduo, sua vitória, ainda mais sofrida. Kaysar é uma muralha, mesmo quando seu mundo ameaça desmoronar, o que faz parte de sua jornada. Os paralelos com o mundo real não surgem ao acaso. Em uma época em que certos governos parecem dispostos a aumentar o abismo econômico, social e político entre os povos, Reeves criou um filme sobre a empatia e a falta dela. Mas ainda um filme de guerra em que o conflito maior é interno. De um lado, o militar interpretado por Woody Harrelson, dividido entre seguir ordens e preservar a humanidade; do outro, Kaysar, entre a vingança e o futuro. O paradoxo é o fio condutor da trama, que faz as perguntas que a gente, do lado de cá, repetimos a cada desmando dos donos do mundo. Qual é, afinal, a limite para que as diferenças entre os povos levem a um conflito irracional? Não que Planeta dos Macacos: A Guerra seja um filme intimista de grandes debates filosóficos. Reeves sabe equilibrar ideias e espetáculo, operando num nível de excelência muito acima do blockbuster médio que o cinema entregou este ano. O motivo não é nenhum segredo. Em nenhum momento as ferramentas para executar suas ideias surgem mais importantes que narrativa e personagens. O apuro técnico e visual serve para contar uma boa história, e não para maquiar seus defeitos. Michael Bay, tome nota. Ajuda, claro, ter como parceiro o ator Andy Serkis, que apaga qualquer divisão que possa haver entre habilidade dramática e tecnologia. Kaysar é um dos personagens mais complexos do cinema moderno. Tempo é a essência. Sua construção data de Planeta dos Macacos, a origem, em que ele surge como um animal descobrindo sua inteligência superior. Nos filmes seguintes, o confronto e a guerra, ele evolui como uma ponte entre as duas raças. A plateia compra essa evolução com o trabalho sem remendos de Serkis. Atuando com tecnologia de captura de performance, ele prova que nenhuma ferramenta, por mais sensacional, substitui a sensibilidade de um ator. Em suas mãos, Kaysar transmite emoção genuína, da fúria quando lhe tiram o que é mais querida, a compaixão e entender que sua dor empalidece ante o cenário apocalíptico a seu redor. Acima de tudo, Serkis faz de Kaysar um líder genuíno, alguém com quem uma parcela da humanidade poderia aprender uma ou outra lição. As referências da vida real em Planeta dos Macacos: A Guerra surgem em profusão. No novo filme, os macacos liderados por Kaysar precisam deixar a proteção cada vez mais tênue da floresta para encontrar refúgio onde a influência do homem é mínima. Deixar o ninho é tarefa difícil, já que os últimos resquícios de civilização encontram corpo nos soldados liderados pelo coronel interpretado por Woody Harrelson.
Mas não existe um plano, uma resistência ao avanço dos símios que pode significar o fim da raça humana. A ordem é eliminar quem é diferente, seja por vingança, por ignorância ou por encontrar a única oportunidade de se reafirmar como homens usando a força bruta. Na narrativa, a tribo de Ceasar é aprisionada e forçada ao trabalho braçal, e Reeves não foge dos paralelos com a escravidão que assombra a herança da América, o êxodo bíblico e até o coração das trevas de Joseph Conrad. Não por acaso o drama Apocalipse Now, adaptação da obra de Conrad que se tornou uma obra-prima de Francis Ford Coppola, é citado literalmente. Planeta dos Macacos. A guerra surge, portanto, como uma anomalia. Um blockbuster que, mesmo ancorado numa série e prestes a completar 50 anos, não foge da reflexão do papel de uma obra de arte em contestar, em contextualizar e em refletir o mundo onde vivemos. A ironia não é perdida quando o filme mostra humanos como bárbaros perdidos em sua própria confusão e falta de liderança, o que explode num clímax glorioso e caótico, como todo bom filme de guerra, enquanto os verdadeiros herdeiros do melhor que a civilização pode oferecer são os animais. Nesta distopia, a informação é com eles que nossas emoções encontram uma conexão. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a guerra nas perguntas 742: qual é a causa que leva o homem à guerra? A resposta dos espíritos é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, não conhecem senão o direito do mais forte, por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Segue questionando Allan Kardec. Pergunta 743: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? A resposta é sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Na pergunta 744, Allan Kardec questiona qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária. A resposta é a liberdade e o progresso. Não satisfeito, o codificador do Espiritismo pergunta se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela, frequentemente, tenha por objetivo e por resultado a subjugação. Responde os espíritos que a subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Encerra Allan Kardec na pergunta 745: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Respondem os espíritos que ele é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, fala das reuniões realizadas por Jesus. Disse ele que em todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira reunião aconteceu quando nosso planeta estava sendo formado, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse, no tempo e no espaço,
as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E no final desse mesmo livro, capítulo X, o Espiritismo e as Grandes Transições, Emmanuel cita a corrida armamentista do século XX, e explica que as indústrias bélicas atingiam culminâncias imprevistas perigosas, por isso haveria uma terceira reunião. Espíritos abnegados esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á, de novo, a sociedade celeste, pela terceira vez, na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos no nosso mundo. Esta terceira reunião a que se refere Emmanuel parece ser a que Divaldo Pereira Franco conta nesta história. Segundo ele, os espíritos amigos lhe contaram que num determinado período da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética estavam a ponto de um confronto nuclear, os mentores que administram a economia moral na Terra recorreram a Jesus, apresentando a paisagem vergonhosa da cultura e da civilização. As ameaças de extermínio. Nos armazéns de artefatos nucleares havia, em depósito, armamentos que poderiam destruir a Terra inúmeras vezes, reduzindo o planeta a asteroides, à semelhança das partículas de gelo que giram em torno de Saturno, formando os seus anéis luminosos. O Senhor, autor da Terra, então, destacou mensageiros especiais para impedirem a calamidade que se agigantava, mediante ameaças contínuas. Nesse momento, aquelas disputas foram desviadas, e os cientistas passaram a concentrar-se na Lua, como sendo lugar estratégico para a deflagração da guerra. Estados Unidos e Rússia começaram a pesquisar, aplicar verbas, criar artefatos mais sofisticados, apostando quem primeiro chegaria à Lua. Nesse meio tempo, as visitas diplomáticas, a maturidade dos povos aumentaram, enquanto as guerras do Sudeste Asiático foram diminuindo de intensidade. Já a partir de 1969, quando o primeiro homem pousou na Lua, surgiu maior interesse pela conquista do Sistema Solar, aplicando-se verbas para se conhecer melhor o universo. Mais tarde, entre os anos 70 e 80, o presidente norte-americano, alucinado pelas vaidades hollywoodianas, estabeleceu o programa militar Guerra nas Estrelas, cujo princípio era o de salvar ou exterminar o planeta, gerando um tipo de destruição na qual não houvesse nenhum sobrevivente, mas, também, nenhum vencedor. Os Estados Unidos utilizariam o satélite para detectar mísseis. E poderia assim, destruí-los no ar, antes que ele alcançasse o alvo, ou então, apertaria um botão para disparar mísseis e exterminar o planeta. O que parecia coisa de filme, passou a ser realidade. Disse Pietro Baldi, com muita propriedade, que uma guerra nuclear será a desgraça do vitorioso. Vimos os danos derivados do problema da grande usina soviética de Chernobyl que, apresentando uma falha, produziu uma onda radioativa que por pouco não cobriu toda a Europa, e a sua contaminação chegou quase ao Canadá. Numa guerra dessa natureza, o vencedor tombaria sobre o vencido, por causa da radiação das moléculas, espalhando a morte em toda parte. Nesse momento, quando se planejava a Guerra nas Estrelas, a divindade apresentou um homem da envergadura de Gorbachev que, sendo considerado ateu, e que poderia destruir o Ocidente, sugeriu a paz. Em Helsinki, ele propôs o desarmamento dos foguetes de pequeno alcance, e depois deslumbrou o mundo, ao abraçar as pessoas no meio da rua, desprezando a vigilância da guarda.
Este homem, que tem carisma semelhante ao de Gandhi, veio exterminar a guerra nuclear, começando a desarmar as ogivas intercontinentais, de grande alcance. Assim, Jesus interferiu, enviando missionários à Terra, para mudar a estrutura feroz dos sonhadores da anarquia e da destruição. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de setembro, por Feijão.